Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu ou ouviu ou escutou uma mensagem minha dizendo que não devemos injuriar Satanás por ser hierarquicamente superior aos homens, e isto com base na passagem que diz que nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: "O Senhor te repreenda." Judas 1, versículo 9. Então você pergunta: acaso sendo agora crentes, não somos superiores aos anjos? Isso não nos capacita a repreender o diabo em nome de Jesus? Bem, se o fato de agora crermos em Cristo mudasse alguma coisa em relação à ordem estabelecida por Deus na criação, nós estaríamos desobrigados de honrar e obedecer às autoridades constituídas sobre nós. É preciso saber identificar o que é a ordem estabelecida por Deus na criação, na qual nós temos Deus, Cristo, homem e mulher. Nessa ordem, Deus, Cristo, homem e mulher. É uma ordem hierárquica ali em 1 Coríntios capítulo 11. E a posição, a outra ordem, outra coisa, outro assunto, é a posição que agora o crente tem em Cristo, não na criação. Essa diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 a 28. Por esta razão, também não fica liberado o casamento entre pessoas de um mesmo gênero, entre os cristãos, porque essa frase, não há macho nem fêmea, é a posição em que o crente é visto por Deus em Cristo, enquanto que as imposições da criação ainda permanecem nesta terra. Isto também se aplica em sua relação com os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Muito embora, ainda que reconheçamos a posição dessas hostes, não nos sujeitamos a obedecê-las. Repare que o contexto da passagem que você citou é de homens vis que não reconhecem as autoridades superiores estabelecidas por Deus. Seguindo-se então o exemplo do arcanjo Miguel. Ele vinha falando de homens que desprezavam autoridades, por isso que ele vai falar de Miguel. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com fingimento, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, esses, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Esses, porém, esses homens dos quais ele está falando, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Judas 1, de 4 a 10. Hebreus 2, de 6 a 10, mostra a posição de inferioridade em que Jesus se colocou como homem, a mesma posição inferior em que toda a humanidade se encontra e da qual os salvos só irão sair depois da ressurreição, quando compartilharão com Cristo do domínio da criação, e quando os santos terão autoridade até para julgar o mundo e os anjos. A passagem diz assim: ou não sabeis, em 1 Coríntios diz, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? 1 Coríntios 6, de 2 a 3. William MacDonald faz um comentário interessante sobre a posição de inferioridade hierárquica assumida pelo Senhor ao se fazer homem, em total empatia com os homens, para, em sua exaltação, voltar a dominar sobre toda a criação, juntamente com os santos, que era o projeto original de Deus, o domínio da criação para o próprio homem.
William MacDonald começa assim: o Salmo 8, de 4 a 6, é citado para mostrar que o domínio eventual sobre a terra foi dado ao homem, não aos anjos. Em certo sentido, o homem é insignificante, no entanto, Deus se preocupa com ele. Em certo sentido, o homem não é importante, mas Deus cuida dele. Na escala da criação, o homem recebeu um lugar mais baixo que os anjos. Ele é mais limitado quanto ao conhecimento, mobilidade, poder, e ele está sujeito à morte, o que os anjos não estão. No entanto, nos propósitos de Deus, o homem está destinado, no futuro, a ser coroado de glória e de honra. As limitações do seu corpo e mente serão amplamente removidas, e ele será exaltado na terra. Tudo será colocado sob a autoridade do homem naquele dia vindouro. As hostes angelicais, o mundo dos animais, dos pássaros, dos peixes, o sistema planetário, de fato, todas as partes do universo criado serão colocadas sob o seu controle. Essa era a intenção original de Deus para o homem. Deus disse ao homem, por exemplo, para ele encher a terra e subjugá-la, ter domínio sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do ar e sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Isso está em Gênesis 1, versículo 28. Por que então nós não vemos todas as coisas sujeitas ao homem? A resposta é que o homem perdeu o seu domínio por causa do seu pecado. Foi o pecado de Adão que trouxe a maldição sobre a criação. As criaturas dóceis até então tornaram-se ferozes. O chão começou a produzir espinhos e cardos, o controle do homem sobre a natureza foi comprometido e foi limitado. Porém, quando o Filho do Homem, Cristo, voltar a reinar sobre a terra, o domínio do homem será restaurado. Jesus, como homem, restaurará o que Adão perdeu e muito mais até. Portanto, enquanto nós não vemos tudo sob o controle do homem no momento, nós vemos Jesus. E nele encontramos a chave para o domínio final do homem sobre a terra, sobre a criação. Por um tempo, Jesus foi feito inferior aos anjos, especificamente durante seus 33 anos vivendo aqui na terra. A sua descida do céu até Belém, até o Getsêmani, até o tribunal dos judeus, até o Gólgota da cruz e até o túmulo, marcam os estágios da sua humilhação. Mas agora ele está coroado de glória e de honra. A sua exaltação é resultado do seu sofrimento e morte. A cruz o levou até a coroa. O propósito gracioso de Deus em tudo isso era que Cristo pudesse provar a morte por todos. O Salvador morreu como nosso representante e como nosso substituto. Isso é, ele morreu como homem e morreu pelo homem. Ele carregou em seu corpo na cruz todo o juízo de Deus contra o pecado, para que aqueles que nele creem nunca tenham que suportar esse mesmo juízo. Até aí, então, um texto de William MacDonald. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.